Poder da palavra, a palavra viva que lhe torna melhor, autêntico, fiel, inteligente e amoroso, com Evaristo Mingas e os distintos convidados. Sejam todos bem-vindos ao Poder da Palavra. A palavra de Deus é um guia para a vida, uma fonte de esperança e uma ferramenta para transformar o espírito. Ela nos revela o caráter de Deus, seus propósitos e nos direciona para uma vida de fé e obediência. Ao meditarmos e aplicarmos a palavra em nossas vidas, experimentamos o poder transformador de Deus em ação. Em João 1, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo por ele foi feito por uma palavra. Então nós, seguidores de Cristo, adoradores de Deus, amantes e viventes do Espírito Santo, nos sentimos com coragem e vontade para falar da palavra de Deus. Este é o nosso programa, O Poder da Palavra, onde trazemos pessoas com motivação para falar de Deus, pessoas que transformaram-se na palavra do Senhor, pessoas que sentiram-se com vontade de testemunhar e falar de Deus, aqueles que saíram do anonimato para o estrelato, do estrelato para Cristo e para Deus. Para hoje, viemos com o nosso convidado, aquele que nós conhecemos, falamos, acompanhamos por Angola e fora também de Angola, Samuel Teles Mapinda. Samuel, seja bem-vindo ao Poder da Palavra. Obrigado, Cota Mingas. Ora, viva, meus companheiros. Sou Samuel Mapinda, Mr. Angola 2012, Mr. Lunda Sul 2010. Sou filho da Lunda Sul. Nasci, cresci nesta terra. Saí por cá, muito jovem, e hoje estamos cá de volta. Ao longo do programa, vamos... as outras palavras vão sair, né? Mais mensagens da minha parte, as pessoas vão se aperceber. Quero eu vos dizer que a palavra de Deus é uma realidade, porque ela transformou a minha vida e por essa transformação estou aqui para poder compartilhar esta informação com o Cota Mingas e vamos no desenrolar da conversa que vamos ter aqui. Espero que acompanhem, estejam por aí, apanhem o vosso copo d'água, algo para comer, porque vai ser uma conversa interessante. Samuel, quem é o Samuel Teles Mapinda agora? Eu sou um jovem, sonhador ainda. Sou uma pessoa que descobri que devemos estar em constante conhecimento, ou seja, devemos estar em constante crescimento, não só da palavra, mas também do que nos rodeia. Porque a palavra bíblica diz assim: conheceis a verdade vos libertará. Uhum. E esta palavra é muito profunda. E eu carrego esta palavra no meu dia a dia para poder aprender mais. Porque esta palavra, quando diz que conheceis a verdade vos libertará, vai nos libertar mesmo de muitas coisas. Nos liberta, de certa forma, de muitas coisas. Porque tomamos conhecimento de muitas coisas que nós não sabemos. E quando essa verdade nos liberta, nós acabamos, de certa forma, sair de uma prisão psicológica que as pessoas não dão. Samuel já está aprofundado tudo já na palavra. Já estamos aí. Pronto, vamos continuar. Muito profundo, vamos devagar. Porque nós ainda queremos explicar àquelas pessoas que nos ouvem, aquelas pessoas que talvez acreditam em Deus e não se aprofundaram ainda na palavra de Cristo e não sabem quem Deus é e o que quais são as maravilhas que Deus faz. A infância de Samuel. Tive uma infância maravilhosa nesta terra, Saurimo. Cresci aqui. Tive uma das melhores infâncias do mundo. Eu sempre, desde mais novo, fui um faz-tudo. Uhum. Aprendi a fazer muita coisa, desde carros de lata, tudo que é brincadeira daquele tempo, eu tive envolvido. Saí dos carros de lata, fui para bicicletas e
andamos de motos e tudo mais. E comecei também a dirigir muito cedo na altura, porque eu era mesmo um pequeno gênio na altura. Essa minha genialidade é que fez com que muito cedo eu tive que largar a nossa terra, porque eu sempre sonhei em fazer contabilidade. Numa altura ia para o ensino médio, porque eu fiz todo o ensino base aqui, comecei nas Madres, fui para o segundo nível, depois fui para o Matsenga, fomos os fundadores daquela escola. Escola de José, Matsenga. Sim, fiz a nona classe cá, no Punível, porque era uma classe de transição, o ensino médio todo concluí em Luanda em curso de contabilidade. Pronto, tive uma melhor infância, não conhecia Deus como conheço agora. Pronto. E onde é que Samuel começou a trilhar os primeiros momentos para a moda? Pronto, o meu trajeto no mundo da moda começou mesmo cá. Tive como uma escola, a Lauleno, que era do Mwanda ao vídeo, que é o Vadinho, nós chamamos carinhosamente de Vadinho. O falecido Aires Camamba também estava envolvido no projeto e trabalhamos muito. Acredito que aquilo foi 2004 que eu comecei, entrei no mundo da moda, até 2008, que eu fui para 2007 final, que eu fui para Luanda. Então fiz uns 3 anos de moda. Tanto que estes primeiros passos que eu tive cá no mundo da moda foi praticamente a abertura que fez com que eu também tive estreia em Luanda e, como todos bem sabem, e fui bem sucedido na carreira, que as perguntas vão fluindo e depois vou explicando também essas fases. E a pré-adolescência de Saurim para Luanda? Como é que isso... Quais são as dificuldades, quais são as coisas boas que a moda lhe me trouxe? O que é que trouxe acontece? Eu, quando saio de cá, vou para Luanda, não entrei novamente no mundo da moda. Eu ainda fiquei fora do mundo da moda, porque quando eu chego a Luanda, não tinha muitos contactos. Eu já era modelo, né? Porque fizemos muitos anos de ensaio. Quem ensaia qualquer área, domina em teatro, música, moda. Quem trabalha mais de 2 anos naquela área, todos os dias, então se torna um expert. Eu já era um grande profissional. Tem pessoas que me viam na rua a andar, as pessoas já me diziam, esse jovem já me chamavam de mister, outros me chamavam de modelo e tudo mais, mas não sabiam que eu tinha este lado de raiz. Fiquei 2 anos distante disto, porque não tinha links, não tinha contactos, mas muito cedo, quando eu vou para Luanda, nem fiz muitos meses, consegui um emprego no Bela Shopping na altura, em 2007, mas também, aquilo também praticamente foi uma porta de entrada, porque lá conheci muita gente, eu era um dos maiores shoppings do país e todo mundo estava lá. E eu trabalhava numa das lojas de moda, de roupa, de moda, e também comecei a conhecer muitas pessoas, e muitas pessoas já me elogiavam, olha, você tens carreira no mundo da moda, eu já estava aí com 1,89m, 85, sim. Já era alto. Dá para ver, conhecemos o Míssil, estamos aqui a ver que o Míssil também é de uma altura que... Agora estou com 1,93m. 93, sim. Então, eu também não sou baixo, mas estou a ver aqui o nosso estamos no mesmo nível. Mas, pronto. sim, pode prosseguir. Então, as pessoas já tinham, eu já recebia elogios, já recebia feedback positivo, que se eu entrasse no mundo da moda, eu devia ter algum sucesso. O mais incrível, tudo começa sempre aqui. Sim. Na altura, o Aurélio Marques da Silva, que é um dos meus amigos de infância e também foi modelo comigo na Lauleno, no projeto, ele em 2009 teve a participação do Mr. Angola, mas não houve um Mr. Lunda Sul cá. Então foi um representante, porque ele já tinha uma experiência no mundo da moda ampla, então o pessoal que tinha acesso a esta abertura escolheram o Aurélio foi para Luanda, acredito que ele deve ter saído em 3º lugar na altura, no Mr. Angola 2009. Teve êxito, teve nos 3 melhores. E no ano subsequente, que foi 2010, eu fui convocado. Estava em Luanda, o pessoal, o falecido Aires Camamba e o Vadinho Mwanda ao vídeo, ligaram para mim, para camarada, tu tens que vir, estamos a concorrer aqui, estamos a organizar a Miss Lunda Sul e a tua presença aqui seria fundamental, porque temos candidatos,
a tua presença também é importante, porque tu também já conheces Luanda, estás um tempo aí. Então, acabei por vir. Vim para aqui, concorri e ganhei o concurso. Sim. Ganho o concurso, as portas Esse no mundo da concurso moda... é que fez... Sim, os concursos no mundo da moda abriram-se. Abriram-se. Eu comecei a frequentar em casting dos Moda Luanda, Angola Fashion Week, 2010, 2011. Só que, infelizmente, no mesmo ano que eu ganhei o Miss Lunda Sul, tinha que acontecer o Miss Angola, 2010. Infelizmente, o Miss Angola não foi realizado e eu acabei por não concorrer no Miss Angola em 2010. Ficamos 2010, ficamos 2011 todo. Eu já tinha me esquecido disso. Já tinha largado até o Belas também em 2011, porque já tinha ido para a faculdade. Terminei o ensino médio em 2010. Não estava a conseguir conciliar entre o primeiro ano e o trabalho. Então tive que largar o trabalho para dar sequência, porque os pais aí na altura custeavam os estudos. Nesta senda, 2011 passou todo, que também foi o meu primeiro ano. Já 2012, no segundo, é que eu, num belo dia, estava a acompanhar a Hora Quente, do Pedro Zage na altura. Depois vi o pessoal do Mister Angola, esteve lá para poderem falar sobre o concurso, que estava parado já há 2 anos. E eles falaram, o que me deixou um pouco espantado era, eles falaram de mim naquele programa, disseram, nós vamos organizar o Mister Angola daqui a 15 dias, e eu estava fora de forma, eu estava com um peso, estava acima do peso, e eles disseram, nós temos 2 Misters confirmados, mas estes também vão ter que passar por casting. Temos o Mister Lunda Sul, que é o Samuel Mapinda, e temos o Mister Wish, que era o Hélio Manuel, o meu colega também que concorreu comigo no Mister Angola. E daí aquilo foi como um balde de água fria. Tinha 15 dias para me preparar porque estava fora de forma. Como eu morava próximo a um ginásio, assim, próximo mesmo, é só atravessar a rua, no ginásio do Minguito, que era um dos melhores ginásios da altura, da cidade de Luanda, onde passaram os Fred Costas e tudo mais, que chamavam o ginásio do Gica. Pois, o ginásio Gica foi para o Cacenda. O antigo Gica passou por Cacenda? Cresci ali naquela zona e eu treinava aí. Então, passei informação nos cotas que lá treinavam. Tinha um cota lá, o Chico Gamboa, que jogou no Asa. Ele disse, no Caçul, tens 2 semanas, vamos trabalhar. Então ele trabalhou comigo, treinamos no Kudua, a fazer perna. Eu já estava fora de forma, mas em 15 dias eu estava em forma. E o que achou? Como é que em 15 dias recupera assim? Recuperei por causa da disciplina. Disciplina. Eu aprendi, porque o Chicão foi um jogador de alta performance do Asa. E ele, como o Cota também é um atleta, Sim. Ele sabia como alguém estar em forma em pouco tempo. Desde a dieta alimentar e essas questões todas. Ele criou um programa de treino, eu treinei com ele bidiário durante 2 semanas e eu perdi peso até demais. E eu eu gostei do resultado que nós conseguimos obter em menos de 2 semanas. E fui convocado no casting. O casting foi no Cine Atlântico, numa das lojas que está aí adjacente ao Cine Atlântico, que é o Chatadaux. Quando eu cheguei naquele evento, tinha mais de 200 rapazes e eu fiquei assustado. Tinha aí gajos com posturas diferentes, enfim, tinha uma diversidade de jovens aí, todos altos, e eu até disse, meu Deus, aqui não vou conseguir. Aquela derrota interna que nós construímos numa primeira fase, entramos em pânico, não vou conseguir mais. Felizmente Deus estava lá comigo naquele dia e as coisas funcionaram. Passei no casting, mais de 200 pessoas, passamos 48 pessoas. E das 48 pessoas continuamos, o evento foi decorrendo, fomos para uma casa onde nós ficamos hospedados. E aquilo, em função aos comportamentos e algumas atitudes de alguns membros que estavam envolvidos naquilo, as pessoas estávamos em processo de eliminação, processo eliminatório. E muita gente foi eliminada até chegar à fase final, que foi uma das melhores fases que o país presenciou. Fui contemplado o vencedor. Basicamente Mister Angola Mister Angola 2012. Eu também sei como é que é
viver fora de Luanda, ir para um concurso como Miss Angola, que na altura era feito maioritariamente em Luanda. Eu acredito que teve muitas dificuldades para... Tive, porque, primeiro, era muito jovem, eu ganhei o Mister Angola com 24 anos, não tinha muita experiência com holofotes, aprendi tudo em pouco tempo, tive muita pressão, mas essa pressão também me fez crescer, porque na altura trabalhei diretamente com a Djalmar Elvaim, que era o presidente então na altura. Ensinou-me muitas coisas, desde postura, como falar para as câmeras, enfim. Então, acredito e sempre tenho dito que o Mister Angola abriu-me portas que se eu tivesse trilhado um outro caminho, não devia ter conseguido. Então, o Mister Angola, para mim, foi uma transformação. Foi uma fase completamente nova, difícil, mas consegui lidar com a situação e fiz gestão do tempo, fiz gestão das atividades todas que foram me incumbidas. A fama do Mister Angola. O que é que lhe trouxe a fama? É assim. Quais são os sabores? Tem muita coisa. É assim, eu quando ganhei o Mister Angola, gostei, numa primeira fase, mas depois, aquele período, eu senti-me preso, senti-me aprisionado. A fama, se tu não tiveres muito cuidado, tu podes ter problemas mentais sérios, porque eu não consegui encarar bem aquilo, porque meses depois de eu ser eleito, a minha vida mudou drasticamente. Eu já não era uma pessoa normal, não podia estar na rua, não podia andar de chinelo, não podia estar mais à vontade. A pessoa não passa despercebido. E essa parte de não passar despercebido fez-me muita confusão. Demorou muito para eu poder encarar isso. Mas eu tive uma missão, que foi em concluir o meu mandato, cumprir com com o meu programa do Mister Angola. Pronto. E foram surgindo outras coisas que depois do concurso eu não tive que dar sequência. Não dei sequência. Mas não deu sequência porque nós acompanhamos o Samuel. Eu tive uma boa prestação. Em vários concursos de moda, vimos o Samuel em novelas. Exatamente. Vimos o Samuel nos holofotes da fama. Tive. Eu acredito que tudo isso trouxe também coisas positivas para o Samuel. Trouxe, como também trouxe algumas coisas negativas. O que é que acontece? No mundo da fama, existem coisas que pouca gente fala. Existem muitas festas, existe álcool e tudo mais. Não me meti em drogas, mas ficamos mergulhados no álcool. Nesse caso, as drogas ilícitas, não? Lícitas, né? São as drogas lícitas. Ilícitas não, Samuel disse que não meteu-se em drogas. Drogas ilícitas. Sim, não me pus em drogas ilícitas, mas estive em álcool. Foi uma fase de descoberta. Primeiro, estava com 24 anos, eram muitos eventos e tudo mais. Aquilo te tiram aquela liberdade que tu tens de estar à vontade. Se fosse, acredito, hoje, com a idade que tenho, 37 anos, se tivesse ganhado o Mister Angola, eu acho que devia ser uma das melhores fases, porque eu já sou adulto, tenho uma consciência mais ampla e a pessoa consegue se desdobrar de todos, de qualquer ambiente que a pessoa conseguisse se inserir, ok? Então, nesta fase, foi uma fase de descoberta, aquilo foi muita coisa acontecer ao mesmo tempo. Muita coisa. Viagens, depois eu fiquei um tempo, fui para Portugal, fui para a novela Windec, fui pela da banda do Coriandu. O Samuel também participou no Windec. Participei no Windec, na novela Windec. Uhum. Participei em muitos outros eventos de moda. Enquanto fomos pela Europa, andamos aí por cada banda na altura, que é a Semba Comunicação. Semba Comunicação. Andava com o pessoal, eles aí, quando íamos para fora, tinha muitos eventos. E mesmo aqui, a nível nacional, tinha muitos eventos da banda, da Semba Comunicação, que era I Love Kuduro,
Tinha o Bounce, que o nosso irmão aqui, Chipoma Oscar, também teve uma boa apreciação neste concurso. Teve Elite Model Look, Angola e Moçambique. Então, esse pessoal todo que ganhou esses eventos, eu andei com essa comunidade, com os culturistas, com os modelos, com os músicos, com os cantores, com os músicos, que eram dos eventos de música, e também com os bailarinos, que era do Bounce, e participamos todos nesse evento participamos na novela Windec, foi no genérico, e também enquanto estivemos juntos em Portugal, passamos em muitos eventos de moda. Moda Lisboa, participei no New York Fashion Week, participei no Rio Fashion Week. Rio Fashion Week. Rio Fashion Week. Mas esses são eventos de São elite. eventos são grandes. eventos de elite. O Coriandu tinha muitas aberturas. Sim, sim. E outros eventos que tivemos na Mercedes Fashion Week, em Johannesburg. Pronto. Então, quando eu saí de cá, fui para Portugal. Então, lá em Portugal, nós andamos muito e voltávamos sempre para Portugal. Como é que é gerir isso, a fama? E a fama envolve muitos outros fatores, como, por exemplo, mulheres, bebidas, drogas, discotecas. Como é que o Samuel conseguiu gerir isso tudo? E estamos aqui a conversar hoje com uma pessoa já modificada, uma pessoa... Exatamente. Eu costumo dizer que eu sempre tive um chamado. Sim, sim. Eu costumo dizer sempre que eu tive um chamado divino. Por quê? Porque quando eu volto para a minha infância, eu sempre fui um rapaz meio gênio. Sempre fiz muitas coisas. E até hoje em dia, a idade que tenho, eu tenho alguns entendimentos e alguns discernimentos diferentes. Eu tenho uma forma de encarar as coisas diferente. Eu até vejo em pessoas que não conseguem discernir uma situação, mas eu consigo discernir uma situação de uma forma rápida. Nesta altura que eu era menino, ou era jovem, na flor da idade, ganhei o concurso, eu só tive que gerir mesmo. Aquilo eu acho que foi a presença de Deus na minha vida. Porque confesso que eu não tinha experiência nenhuma. Mas o que me fez concluir a minha jornada com sucesso e ser uma pessoa que hoje sou hoje, não apenas eu, mas o nosso eu interior. O meu eu interior sempre esteve presente nessa jornada toda. E Deus sempre esteve presente. O que é que o Samuel quer dizer isso com o eu interior? Nós, além desta nossa parte física, do nosso corpo físico, que isso eu descobri agora, né? Por causa do bocadinho que eu tenho investigado e estudado um pouco, nós temos uma parte nossa interior, que é uma parte divina. A primeira Bíblia diz que nós somos uma pequena parte de Deus. Sim. E esta parte, às vezes, quando nós tentamos cometer algo, é a parte é a parte da razão das coisas. É a parte que nos orienta, de certa forma. Porque às vezes nós podemos ter pensamentos emotivos, mas nós temos algo racional dentro de nós que te mete a pensar, não faz isso. Isso aqui é mau. Então, eu acho que este meu eu interior é que me orientou para com que eu tivesse uma jornada bem feita, concluída com sucesso e chegar até aqui onde eu cheguei. E não só, aconteceram muitos eventos. Eu, por exemplo, uma das coisas também que me fez ficar fora do mundo da moda foi o nascimento do meu filho. O meu filho nasce em 2013, um ano... Então o Samuel nessa altura já tinha, depois da moda, já tinha uma família. Sim, eu tive a minha esposa atual, a minha mulher, Sim. eu estou com ela desde 2010. Tá bem. Então também a esposa gerou também influência. Não, ela fez parte desse processo todo. Sim. Yeah. Não deixei ela, tivemos naquela correria, houve momentos difíceis, de muitas damas e tudo mais, mas ela conseguiu segurar firme e continuamos até hoje. Sim. Então, o meu primeiro filho nasceu com um problema de saúde. Este problema de saúde fez-me com que eu tivesse que sair de cena, porque eu tinha que se acompanhá-la, estás a ver? Eu tinha que acompanhar a senhora. Normalmente, o nascimento dele foi hospitais e em cima de hospitais. Mal o miúdo nasce num sábado, no domingo, foi logo transferido nasce no Lucrecia Paia e foi transferido no David Bernardino. Tudo isso também foi... essas aberturas que eu consegui ter foi... tudo que eu conheci do mundo da moda, fiz muitos eventos de caridade, conheci o Dr. Mayanda, conheci a doutora Frazina Maiato, conheci muitas pessoas
envolvidas que, com as perguntas que vais fazendo, eu vou desconstruindo. Então Samuel, desde já, foi já uma pessoa dedicada à caridade, e visto que a caridade também é algo que nos leva para o Criador. É algo que nos leva mesmo para Deus. Sempre, sempre. Por quê? A palavra diz que a mão que dá é a mão que recebe. Sim, sim. E eu, hoje, eram coisas que passavam de forma inconsciente, mas eu digo sempre que nós temos algo divino dentro de nós. E esta parte divina que está dentro de nós é que, de certa forma, nos orienta. Porque o Espírito Santo de Deus orienta-nos, de certa forma. Nos dá mesmo capacidade da gente estar muito na razão, no racional de certas coisas. Existem coisas mais que nós podemos até construir na nossa mente, olha, quero fazer isso, mas o nosso eu interior nos orienta de uma outra forma e aqueles pensamentos malignos acabam por ser dissipados. E nesse processo todo, fiz muitas campanhas. Eu viajei pelo país, eu viajei pela Força Aérea, teve um evento até, desses eventos mesmo de caridade, que nós viemos para aqui, para Saurimo, e o voo da Força Aérea nos deixou. E nesse dia, quando o voo da Força Aérea nos deixou, nós ligamos para Luanda, e foi algo fantástico, ligamos para Luanda, não sei o que aconteceu, o voo voltou. Então, a fé de O voo Samuel é voltou, uma fé veio-nos mesmo. buscar e fomos naquele dia voltar para Luanda, porque aquele evento seria nos trazer aqui algo e depois nós íamos voltar no mesmo dia. Não estava programado em passar a noite, porque não tínhamos hotéis confirmados, não tínhamos nada. Chegamos no aeroporto, o pessoal lá disse, vocês têm 1 hora para vocês poderem fazer a vossa atividade e nós saímos daqui. Nós, tudo bem, acho que nós cedemos um bocadinho, os homens, nós aqui a fazer a atividade porque estava a governadora, estava o pessoal daqui do governo, nós também não podíamos sair a correr porque essas pessoas foram mobilizadas por causa de nós, da nossa presença. De repente vimos o avião a sobrevoar, disse, o avião nos deixou. Então, algumas pessoas estavam aí, ligaram para Luanda, o voo nos deixou. Não demorou minutos, nos ligaram, o avião vai voltar, vocês têm que ir para o aeroporto agora. Nós a caminho do aeroporto, vimos o avião aterrar. E os homens nem chegaram mais à pista, o carro não chegaram mais à placa. O carro nos levou até a pista, os homens todos bem furiosos no avião. Os pilotos lá da Força Aérea dizem, quem são vocês? Sabe, nos ofenderam um monte no avião, o avião não tem combustível e vamos cair no caminho. Não sei o quê, nós todos assim, a viagem toda, nós ficamos em silêncio porque não podíamos eram militares e conseguimos chegar a Luanda em segurança. Nesse percurso eu conheci muita gente e a situação que o meu filho nasceu, essas pessoas que eu conheci tiveram todas envolvidas, eu tive que puxar essas pessoas porque o meu filho nasceu com um problema de saúde que era espinha bífida e hidrocefalia. Aqueles meninos que crescem com cabeça grande, que nascem desenvolvem uma patologia que a cabeça inflama. Exatamente. E o meu mandato, o mais incrível que pareça, por isso, Cotamingas, verifica só como é que Deus sempre andou comigo. No meu mandato, eu tive isto como programa, hidrocefalia espinha bífida. Eu tinha um outro programa que já não me lembro, mas quando eu ganhei o concurso, começamos a visitar lares e conhecemos o Hospital de Hidrocefalia, que hoje é Centro Nacional de Hidrocefalia de Luanda, que era um hospital privado, de fundo de propriedade de caridade, né? Fazia operações de graça, porque os hospitais públicos na altura não operavam este tipo de causa. Não sei hoje se operam, mas acredito que sim. E já está a fazer operações aqui. então, conheci o Dr. Moianda, a doutora Moianda e a doutora Fazenda Moiada, que eram os responsáveis pelo centro, e nos explicaram, nós estamos com essa dificuldade, eu me comovi com a causa, então abracei esse projeto para poder divulgar mais sobre este assunto na sociedade. Na altura tinha um programa que realizava-se, não sei se o Cota domina, hoje se lembra, Família Mudamos o Cubico. Sim, da TV Zimbo. Lembro. Yeah. Então nós levamos aquele programa para o centro, que é para poder construir com apoio, porque nós apelamos muito à sociedade civil. Houve empresários que patrocinaram com equipamentos de operação, sala de pós-operatório, essas coisas todas. Então levamos aquele programa Família Mudamos o Cubico. 1 ano depois, meu filho nasce com o mesmo problema. Então, quer dizer, eu
segurei esta causa, andamos pelo país, descobrimos que tem muitas crianças pelo país que estavam com padeciam daquela doença e não tinham como crianças serem operadas. Então nós criamos campanhas, vieram médicos estrangeiros, os médicos começaram a fazer campanhas, as campanhas começaram a acontecer, cirurgias semanais, mensal, tudo fruto do nosso trabalho. Depois de um ano, meu filho nasce com essa mesma patologia. Foi um choque e dali eu comecei a perceber Que era sinal de Deus. Comecei a perceber que Deus escreve reto em linhas tortas. Eu consegui ver que, de certa forma, eu estava a receber sinal de Deus na minha vida, porque quando essa situação aconteceu, muitas coisas foram acontecendo. Eu fiz acidente de carro, parti o meu carro, eu saí da ilha de Luanda, meu filho nasceu com esse problema, então eu fiquei meio que... Aquilo começou a ter tipo uma queda em cadeia, estás a ver? A minha extensão começou a descer. Mas eu sempre fui firme, porque eu também estava cansado daquilo, estava cansado daquela atividade, daquele bloqueio, da pessoa não ter aquela liberdade e tudo mais. Então, praticamente, não me senti mal, não fiquei com depressão, não, até me senti à vontade, me senti bem, só saí de cena. O pessoal todo deu conta que eu desapareci do mundo da fama, porque eu tive mesmo que cuidar da minha família, tive que cuidar da minha mulher, tive que cuidar do meu filho, que estava com doença. Foi operado e a situação dele já foi superada, né? Foi operado. Ele até hoje não é uma criança normal, é uma criança especial. Então, quando Deus nos dá uma criança especial ou uma pessoa especial, é porque Deus nos deu capacidade para poder cuidá-la, porque Deus não vai dar uma pessoa, uma criança especial numa pessoa que não tem capacidade. Porque todos nós aqui na face da Terra temos um propósito. Tem outros que têm propósitos grandes, tem outros que têm propósitos pequenos. Então, todo este processo que eu passei, desde a minha infância, desde pequeno gênio, passei por Mister Angola, o país todo me conheceu, fiz novela, aprendi muitas coisas e hoje me encontro onde me encontro. Eu digo que é uma jornada de Deus, é um caminho de aprendizagem. O que é que traz um Mister Angola cheio da fama, com tantas possibilidades, muitas coisas para fazer, tanto no mundo da moda, com a abertura de várias portas, para hoje vir para a palavra de Deus, ou para o poder da palavra, e estar a divulgar também a palavra de Deus? A palavra de Deus me transformou. Eu, por este processo todo que passei, não tinha noção de que eu sempre andei com Deus. Mas eu vou te buscar aqui uma palavra muito profunda, e essa palavra aqui me puxou, porque eu já buscava a espiritualidade há um tempo, já entendia, porque eu já li muito sobre a lei da atração, sobre as leis universais e tudo mais. Mas entrei assim, a palavra de Deus me encontrou num momento que eu precisava. Porque eu agora tenho 37 anos, fiz recente há uns 5 dias. Eu passei por uma fase, na fase dos 33 anos, nós ouvimos muito dizer, a fase de 37 anos é uma fase difícil. Foi difícil para mim. Foi uma fase difícil. A minha família teve um papel muito fundamental, falo nomeadamente dos meus irmãos, da minha mãe, dos meus pais e da minha esposa. Foi uma fase muito difícil que eu passei. Graças a Deus. Difícil financeiramente, foi duro. Então, eu tive que me encontrar porque eu estava numa fase bem vulnerável que eu podia entrar na burla, podia mentir, podia fazer alguma coisa que podia manchar o meu bom nome, mas a palavra de Deus me orientou. Eu uma vez estava a acompanhar um vídeo no TikTok e aquele vídeo falava, normalmente eu acompanho até hoje, todas as manhãs, um novo dia começa, tem um vídeo daquele novo dia que fala. E o que é que me fez? Aquela palavra me deu me puxou uma luz, que foi o livro de Gênesis. O Cota, como sabe, o Gênesis 1:1, que é o primeiro livro da Bíblia. Sim. Que dizia assim:
No princípio, a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo e havia trevas em todo lado e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esta palavra... E Deus disse, haja luz. Sim, esse já é no 2, mas estou falando no primeiro livro mesmo da Bíblia. Aquele livro me abriu a mente da seguinte forma. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia treva em todo lado. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa palavra me trouxe uma reflexão profunda. Como? Se eu buscasse, no princípio a terra era sem forma e vazia e havia trevas em todo lado, eu também passei nessa fase. No meu princípio, antes de eu conhecer a palavra, eu era uma criatura de Deus, mas estava sem forma e vazia, estava nas trevas. Mas o Espírito de Deus sempre me orientou. Então sempre o Espírito de Deus me fez mostrar os melhores caminhos para seguir. E hoje eu estou aqui. Então, essa palavra, o Gênesis 1, me construiu, de certa forma, me fez ter uma reflexão profunda de que, afinal, como existe muita gente que estão agora no mundo, na cegueira espiritual, que eu sempre digo, estão fora da palavra divina, mas essas pessoas, no final, quando chegam a casa, se martirizam, se queixam, têm um peso de consciência por causa das atitudes ou das coisas más que eles fazem. Quando nós sentimos isso é porque Deus está conosco. Deus está a nos mostrar no nosso interior, no nosso eu interior, de que alguma coisa que nós estamos a fazer não está certo. Até, por exemplo, quando eu consumi muito álcool, eu bebia e fumava. Hoje faço 2 anos e meio que não bebo nem fumo. Sempre que eu bebia, eu ficava 2 a 3 dias de ressaca e durante esses dias de ressaca eu ficava a sonhar mal, ficava com peso de consciência, ficava tipo alguém que matou alguém, está a ver? Alguém que roubou e está a ser procurado pela polícia. Então eu ficava com este peso e eu, quando vi a palavra do Gênesis 1, associei isto como a palavra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, eu estava no pecado, mas o Espírito de Deus pairava sobre mim e aquela pressão que me fazia. Está a ver, Cota? É aquela pressão que me fazia. Quais são os ensinamentos bíblicos que o Samuel quer transmitir aqui para quem que nos escuta agora, para quem que nos vê nesse poder da palavra? Que divulgação de Deus o Samuel quer trazer aqui para o nosso programa? Para aquelas pessoas que querem ouvir Deus. Tem muitas coisas que eu posso falar e vou falando em partes. Algumas experiências que nós cristãos temos passado. Primeiro, nós estamos numa discordância grande. Os cristãos estão numa discordância enorme. Nós não temos uma coordenação da palavra. Temos interpretações diferentes e isso aqui nos põe em guerra entre nós mesmos cristãos. Eu vou buscar um exemplo dos muçulmanos, não é? Que são um povo... Quando eu digo que eles são um povo organizado na palavra deles, os muçulmanos são muito organizadinhos, têm horas exatas para orar. Sim. Eles são de tribos e povos diferentes, tem sunitas e tem xiitas. Podem estar em guerra entre eles, mas quando chega aquela fase deles do Ramadão, eles param as guerras. Param as guerras, fazem o jejum deles, o Ramadão deles, quando termina, depois retomam as guerras. Isso me faz perceber que eles têm um respeito enorme pela palavra. Eu não estou a dizer que nós não temos esse respeito, mas nós não temos uma palavra unida. Nós temos divergência na palavra bíblica. Temos muitas palavras com interpretações diferentes. Então, por isso temos muitas denominações cristãs. Essas denominações cristãs surgiram por causa disso. Cada um tem interpretações diferentes. E se nós voltar mais um bocadinho na história e buscarmos a escravatura, a escravidão, isso tudo nasceu pela má interpretação da palavra bíblica. Isso tudo nasceu pela má interpretação da palavra bíblica. Essa má interpretação hoje nos divide. Por isso tem os católicos, tem os protestantes, tem os testemunhas de Jeová e tem muitas seitas e muitas religiões diferentes dentro do cristianismo. Com isso eu quero dizer o quê? Que nós aprendemos a ter... A mensagem que eu tenho para passar
para pessoas que querem entender a espiritualidade, Deus está em nós. Deus está em nós. Nós temos que saber que esse nosso corpo humano é um templo de Deus. Sendo um templo de Deus, nós temos que saber, Cotamingas, o que ouvir, que música ouvirmos, que vamos ouvir, que alimento vamos comer, que conteúdos vamos ver, vamos assistir, que conteúdo consumir. vamos assistir, sim. Então, isso tudo vai no nosso templo de Deus, vai nesse templo de Deus que é o nosso corpo. Isso tudo tem uma influência grande na nossa vida. Eu descobri isso recentemente. E eu tenho levado uma vida, não estou completamente na plenitude, mas tenho levado uma vida plena. Deixei de consumir álcool, oro todos os dias, sou um crente fervoroso, eu oro muito de madrugada, oro nas matinas. Eu consegui ter entendimento, hoje faço jejum, eu aprendi muita coisa, porque a parte da palavra de Deus é muito poderosa e nós não temos noção do que está por detrás da palavra de Deus. Este mundo é muito espiritual. Esse mundo é muito espiritual e nós não temos noção. Porque, Cota, quando eu digo assim, eu vou te perguntar algo. Por que Jesus Cristo foi capturado à noite? Por que Jesus Cristo foi capturado à noite e não de dia? Porque de dia ele sabia onde ele estava, porque ele arrastava a multidão. Sim. O Império Romano era um exército, eles podiam chegar naquela multidão, dissipavam, pegavam, capturavam Cristo e levavam. Não lhe capturaram de dia porque foi capturado de noite. Talvez por causa das trevas, porque era um... É isso mesmo. O mundo das trevas opera à noite. Se o próprio Jesus Cristo foi capturado à noite, isso quer dizer que os nossos sonhos também são roubados à noite. As mortes são feitas à noite. E a palavra da Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa palavra... repete, as mortes... As mortes são todas planejadas à noite, no mundo espiritual. Todo bruxo usa a noite para fazer decretos, para fazer suas macumbas, suas feitiçarias, seus rituais satânicos para poder matar pessoas. De noite. De noite. E de dia as coisas só acontecem. Se nós buscarmos na lógica, na nossa realidade, as pessoas morrem mais é de dia. Mas também tem pessoas que morrem muito de noite. Mas se tu vês assim, mortes misteriosas, pessoas saudáveis, morrem de dia. Morrem de dia. Porque já se fez um pacto de noite, de dia só se consuma. Só se consuma, exatamente. Mesmo de noite, por exemplo, nós na mesma noite que os bruxos estão a se movimentar, nós também temos que nos levantar em oração. Para quebrar todo o espírito maligno que está a ser levantado contra nós. As palavras que as pessoas falam de nós, más ou boas, têm alguma influência na nossa vida. Jesus Cristo e o Deus são um só. E o próprio Cristo disse, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Exatamente. O que é que o Samuel faz ao seu próximo? É assim. Ou que ideia deve dar para aqueles que não seguem Eu costumo dizer assim. o amor de Cristo? Temos que seguir a Deus. Temos que seguir a Deus. Por quê? Porque todo ser humano, como eu estava a dizer, esse nosso corpo é um templo de Deus. Tudo que nós consumimos tem alguma influência positiva ou negativa dentro do nosso espírito. E quando nós fazemos o bem, porque esta é a palavra de Cristo, Cristo levou o bem para as pessoas. Cristo levou a cura, levou a salvação. Sim. Cristo, nós, aprendi isso nos bocados que eu tenho investigado, a vinda de Cristo e a morte de Cristo mudou todo um sistema. Está a entender, Cotamingas? Mudou todo um sistema. Por quê? Porque antigamente, no tempo dos profetas Moisés, o Espírito Santo vinha através de sacerdote, vinha através de vozes. Os profetas tinham um contato com Deus de uma forma diferente como nós temos hoje. Quando Cristo veio... Os profetas até ouviam a palavra de Deus. Quando Cristo veio, nós tivemos uma ligação mais direita com Deus. O Cristo foi a porta de entrada para o mundo de Deus. Ou seja, para o ser humano ter uma conexão direta com Deus.
Nós não precisamos de ter uma sarça ardente. Deus pode falar conosco por intermédio de sonhos. Pode falar conosco por intermédio de revelação. Deus pode falar conosco por intermédio de sinais que vão acontecendo. Só tu tens que ter capacidade de discernir esses sinais. Deus pode falar conosco por... Você às vezes está a sair e vai acontecer um perigo na tua vida e Deus pode furar o pneu do teu carro. E você vai ter que... E é uma viagem longa, você vai ter que lutar com o pneu. E vais ir lá na recaixotagem, não vais encontrar a solução do pneu naquele dia. Porque Deus não quer que você vai naquela viagem porque você pode morrer. Porque já te fizeram feitiçaria. Então, Deus tem mil e uma forma de se comunicar conosco desde a vinda de Cristo. Porque nós hoje buscamos, o Espírito Santo habita em nós. Antigamente o Espírito Santo não habitava nos profetas antes de Cristo. Sim. Mas depois de Cristo o Espírito Santo começou a habitar nos seres humanos. Os dons da vida, dom da profecia, dons de servir, os dons de sabedoria, dom de discernimentos. Esses são os dons, alguns dos dons do Espírito Santo. Que dom que Samuel acha que tem ou para transmitir, ou como é que Samuel transmite no seu dia a dia o apoio, a ajuda ao próximo e daquelas pessoas que nós ajudamos, visto que nós devemos ajudar as pessoas, todas as coisas nós devemos fazer cá na Terra, sim, atendendo que a nossa oração, que é uma oração universal de quase todas as religiões, que é o Pão Nosso, numa das passagens vem a nós o vosso reino. Exatamente. É assim, aqui na terra como no céu. É então, assim, isso quer dizer que Deus nos transmite, que nós devemos transmitir quase tudo cá na terra, ou devemos morrer vazio porque apoiarmos as pessoas que estão cá na terra. Tudo que fazemos aqui na terra, bem ou mal, pagamos aqui. Tudo. E mesmo na própria lei da atração, diz isso. Onde nós passamos mais tempo a pensar, se materializa. Onde passamos mais tempo a pensar. Se tu passares muito tempo a estudar, vais ficar um grande estudioso. Vais ficar uma pessoa muito inteligente. Se passares muito tempo, é que estávamos a falar aquela hora. Eu passei muito tempo a ensaiar, no princípio, quando comecei a minha apresentação. Quando passas muito tempo a ensaiar algo... Em menos de pouco tempo, você já estava enquadrado. Você te tornas um profissional naquela área. Então, mesmo se tu passares, por exemplo... Eu costumo dizer assim, agora nestes momentos, porque Deus nos deu essa capacidade. Se tu passares muito tempo a pensar, não, eu vou ser um grande... esse meu podcast vai estar daqui, vai ser grande, vai ser grande. Só nós temos que ter persistência, perseverança e temos que continuar a trabalhar nisso, para isso crescer mais, para chegar a mais pessoas. Por quê? Porque onde passamos mais tempo, Deus nos dá discernimento e sabedoria para materializar isso. E a lei da atração fala a mesma coisa. A lei da atração fala do ser superior. Mas esse ser superior é Deus. Porque Deus fez a terra de forma perfeita, Cota. Nunca aconteceu um dia que tinha que ser 8 horas e não chegou 8 horas, porque 8 horas estava atrasada, ainda era 6 horas, mas na hora 8. Nunca é. Tudo é perfeito no tempo de Deus. E ainda mais, o livro de Eclesiastes, Cota. Sim. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo se fez formoso em seu tempo, mas Deus pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa saber a sabedoria, sem que o homem possa saber a grandeza que Deus pôs nele e no mundo desde o princípio até o fim. Como é que explica isso, Samuel? Deus pegou o mundo, aqui diz assim, deixa eu puxar aqui a palavra, aqui para eu não errar. Eclesiastes 3:11. Tudo se fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso quer dizer que Deus pegou tudo, que nós humanos, nada é impossível. Nada é impossível. Deus pegou a capacidade toda, nos deu. Só nós temos que trabalhar. Nos deu a terra, nos deu tudo. Nós só temos que desbravar. Tudo se fez formoso em seu tempo, mas também pôs o mundo no coração deles. Pôs o mundo no nosso coração. Mas sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez.
pôs esse mundo dentro de nós sem que nós possamos descobrir que nós somos capazes. Nós às vezes recebemos feedbacks dos outros, Cota. Você é fraco, você não consegue, não sei o quê. Mas nós não sabemos que a obra grandiosa que Deus nos pôs dentro de nós. E nós às vezes ficamos perdidos, ficamos a depender de feedback dos outros. E eu costumo dizer assim, a mensagem que eu tenho para passar para os outros é que tudo é possível, desde que buscamos a Deus. Eu, quando consumia álcool, tinha um ditado que nós falávamos, que eu falava e os outros amigos meus: bebedeira não se deixa, dá-se uma pausa. Isso é mentira. Isso é uma coisa que tu metes na tua cabeça e vai se materializar, porque o nosso subconsciente só recebe a informação e materializa conforme recebeu. O nosso subconsciente não sabe o que é verdade e o que é mentira. E a lei da atração ensina isso. E o nosso subconsciente é que é a capacidade que Deus nos deu. Nós, quando vamos na praça, aquele barulho todo que nós ouvimos, quando chegamos na cama, aquele barulho todo se reflete, o nosso subconsciente recebe aquilo tudo. Por isso, nós temos aquilo à noite, nós estamos na cama, o nosso subconsciente começa a processar aquela confusão toda. E aquela confusão às vezes é que nos leva no dia a dia, e nós temos uma vida também cheia de confusão, porque nós demos ao nosso subconsciente isso. Se tu pegares, essa é toda a capacidade que Deus nos deu, e está falando nesse livro de Eclesiastes. Samuel, quais são os projetos para Deus que Samuel tem? Os projetos para Deus e projeto para divulgar o nome de Deus. Porque tudo que nós fizemos aqui no Poder da Palavra, toda a honra e toda a glória é do Senhor. Exatamente. Como divulgar mais a Palavra de Deus para atingir aquelas pessoas que não acreditam em Deus? Eu quero ser, eu estou a ser, né, uma pessoa, um espelho de mudança. Porque na altura que eu estava no mundo, muita gente acompanhou, muita gente viu. E as pessoas que viram essa transformação do novo Samuel conseguem perceber que houve uma mudança em mim. Há pessoas que me perguntam: você ficou doente? Por que deixaste de beber? E tudo, mas não fiquei doente. Mas eu tenho fé que o nosso podcast vai atingir essas pessoas. Yeah. Então, vai ser uma das primeiras coisas que eles vão ver. O Espírito Santo me tocou e eu ainda estou em descoberta. Desculpa. Estou em descoberta. Eu ainda não sei qual é o propósito. Qual é o propósito maior que Deus tem comigo. Não sei, então não posso dar palpites. Enquanto estou na palavra, enquanto me tornei um cristão devoto de Deus, tenho buscado muito por discernimento. Tenho buscado em discernir a palavra. Às vezes nós vamos bater uma porta e a porta continua fechada. Batemos e insistimos. Às vezes o caminho não é aquele que Deus quer para nós. Nós estamos aí a remar contra o rio. O rio está a dizer: é para aqui, você está a remar contra o rio, contra a correnteza. E Deus está a nos dizer que temos que ir para aqui, mas você quer ir para aqui por quê? Porque nós ouvimos que as pessoas falam. As pessoas: não, todo mundo está a ir para aqui. Nós somos seres que queremos ir onde todo mundo está a ir. Por isso nós estamos nessa parte. Okay. Ou seja, hoje tem poucas pessoas que hoje muitas pessoas conseguem ser bem-sucedidas. Poucas pessoas conseguem ser bem-sucedidas porque são pessoas que saíram no meio das ovelhas. Às vezes todas estão no mesmo caminho. Quando tu és visto a sair daquele grupo, então és mal visto. Se não falarem que tens feitiço, vão dizer que você está doente mentalmente, então, ou alguma doença. Há pessoas que pensam que eu tive que ficar doente, o médico me proibiu beber e eu parei de beber. Não fiquei doente, não tive nada. Super saudável, treino, ouro. Minha rotina matinal é treinar. Primeiro, orar, às 5h30, levantar para ir treinar, voltar, estudar, fazer os meus trabalhos. Trabalho hoje por conta própria, faço as minhas coisas. Eu quero ser um espelho para essa sociedade. Eu quero ser um espelho de mudança. Eu não preciso indicar alguém e dizer: olha, a igreja me mudou assim, mas não, eu mudei sozinho. Eu, antes de começar a frequentar a igreja, eu parei de beber. Eu frequentei a igreja, comecei a frequentar a igreja 2 anos depois de eu parar de beber. E esse trajeto todo, eu sempre soube que Deus me orientou, porque eu recebi muito feedback de pessoas que eu não conheço. Dizendo assim: este não é teu lugar. Quando iam na OTI, quando eu trabalhava, me encontravam pessoas: este não é o teu lugar. Você é um homem grande, estás num sítio errado. Mas aprende a entender as mensagens de Deus. Deus tem algo maior para ti. E eu recebi essas informações de várias pessoas, feedbacks diferentes, de pessoas que eu não conheço, pessoas religiosas, pessoas que não são. E eu fui me tornando hoje a pessoa que eu sou. E eu fui depois juntando peças e comecei a descobrir que Deus usava pessoas
como Como mensageiro. mensageiro para transmitir a palavra de Deus. Exatamente. Samuel, nesse nosso programa nós deixamos sempre o nosso convidado. Agradecemos desde já a sua presença, mas deixamos o nosso convidado pelo menos 1 minuto ou 2 minutos, o tempo que Deus lhe tocar para falar para as pessoas que nos ouvem, as pessoas que vão nos ver, porque esse nosso programa, além de YouTube, temos também o nosso programa no Spotify. E então estamos a deixar que o Samuel divulgue, fale um bocado para aquelas pessoas que estão no mundo Sim. das trevas ou no mundo do mundanismo, como tem sido dito, que chame essas pessoas para o mundo cristão, que venham divulgar mais a palavra de Deus, porque o próprio Cristo nos mandou para anunciar a sua palavra. Prontos, irmãos, quero eu dizer que é possível uma mudança nas nossas vidas, é possível que a palavra de Deus transforme vidas. Na Bíblia tem muitas palavras, tem muitos livros que nos põem a refletir. Um deles é: se conheceis a verdade vos libertará. Tem muitas coisas que andam ocultas e nós não sabemos. Eu quero vos dizer que sejamos pessoas que orem, né? Sejamos pessoas que orem. As coisas, quando nós entregamos a Deus a nossa vida, entregamos nossos problemas a Deus, Deus nos ouve. Deus inclina os seus ouvidos nas nossas orações. Tarde ou cedo, a resposta a Deus vai chegar no seu tempo. Então, quero eu vos dizer que vamos começar a cultivar espírito. Muita gente, espíritos de buscar a Deus. Muita gente que está aprisionado no álcool. Ele quer sair, mas não está a conseguir sair. Quem precisar, quem quiser conversar, eu estive no mundo do álcool. Eu saí do mundo do álcool, sim, de forma simples, de forma coordenada, com que eu digo, com o Espírito Santo a me orientar e a presença de Deus eu consegui sair. Mas eu, na altura que eu larguei, não bebia. Então, tudo é possível. Nós só temos que nos comprometer. Tudo é preciso consistência. Tudo é preciso persistência. Tudo é preciso fé. A fé é uma capacidade que nós temos que desenvolver sem ver com os olhos de ver. Porque nós humanos temos um hábito feio de comprovar com os olhos. Dizer, não, esse conseguiu, eu também vou fazer. Então, eu, como gostam de comprovar, eu sou um exemplo para comprovar que é possível sair do álcool sem precisar de medicamentos, sem internamento, sem nada. Sem o médico te recomendar. Mas tu mesmo, com vontade, com propósito, consegues sair. Então, vamos buscar mais a palavra divina. Tem acontecido muitas coisas no mundo espiritual, está acontecendo muitas coisas. A palavra bíblica tem mostrado sinais de que os tempos estão a chegar no fim. Vamos nos arrepender e vamos começar a buscar a Deus, porque Deus é vivo, Deus é real. E Samuel, Deus tem estado conosco. Deus é vivo, Deus é real. Deus tem estado contigo, Deus tem estado comigo, Deus tem estado com todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Nós agradecemos pela sua presença. Muito obrigado. Esperamos contar mais uma vez com a presença de Samuel Mapinda aqui no nosso programa. E teríamos muita coisa para falar, mas pelo tempo, próximo programa, o a gente o Samuel vem com mais testemunho. Tenho de muita Deus. coisa que eu gostava de partilhar, como é uma vida de um cristão, não é? Como começar a se erguer com a palavra divina, sem precisar ter uma igreja. E tem muitas coisas que eu preciso partilhar com vocês. Próxima oportunidade vamos estar, acredito. Essa é a nossa casa, é pela primeira vez que eu estou aqui. E temos mais programas temos mais palavras de Deus para poder apresentar para as pessoas. Futuramente, com o tempo do cota, estaremos aqui presentes aqui para podermos falar mais sobre outras coisas que não conseguimos falar. Samuel, eu desejo para ti fé e prosperidade. Que Deus esteja contigo. Estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Yeah.